Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. No boletim desta semana, vamos continuar falando sobre o transporte seguro das crianças. Muitos pais ainda têm dúvidas sobre qual é a melhor forma de transportar essas crianças. E vamos falar sobre algumas situações corriqueiras com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Na semana passada, Daniela, nós falamos dos dispositivos de segurança para cada faixa etária da criança, ou seja, desde que ela nasce até aproximadamente 7 anos e meio ou 1,45 m. E hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas que os pais ainda têm na hora de transportar esses pequenos cidadãos. Para começar, eu queria saber o seguinte: no caso de haver 4 crianças para serem transportadas, por exemplo, para uma festinha de aniversário, tem bastante isso, os amiguinhos, primos, como isso deve acontecer? Bem, no caso de haver 4 crianças para serem transportadas num carro de passeio onde cabem 5 pessoas, o ideal é que a criança mais alta ou a criança mais velha use o banco da frente. Então, essa é a regra. Porém, todas devem estar com seus respectivos equipamentos de proteção. E isso também pode acontecer, Daniela, com as crianças que já deixaram de usar o assento de elevação, mas que ainda não têm permissão para viajar no banco da frente dos carros, porque nós sabemos que só é permitida a criança com mais de 10 anos usar o banco da frente. Então, caso você tenha 4 filhos ou esteja transportando 4 crianças, se forem 4 crianças que tiverem menos de 7 anos e meio, todas deverão usar o equipamento de proteção adequado. E se eu tiver uma caminhonete, ou seja, um carro que não tenha banco de trás? Nesse caso, o ideal é que o motorista ajuste o banco em que vai instalar esse equipamento de proteção o mais distante possível do painel e desative o airbag. Se esse carro tiver airbag, é importantíssimo que ele não ponha uma cadeirinha ou um bebê conforto. Com assento de elevação, ela pode ficar só com os 2 equipamentos, com o bebê conforto e com a cadeirinha. Por que a importância de desativar o airbag? Porque o airbag pode sufocar essa criança. E acaba sendo prensado no equipamento. Exatamente. Já não tem muita mobilidade, né, ali no equipamento. Exatamente. Mesmo sendo uma coisa muito rápida, porque ele ativa e desativa muito rapidamente, só no impacto mesmo, então é importante para não sufocar. São orientações de todos os institutos de pesquisa que a gente consulta aí pelo mundo afora. Bom, caso eu não tenha algum equipamento de proteção, posso dar uma improvisada? Uma almofada, né? Um travesseiro, né? Pega um travesseiro. Pois é, não. Pelo amor de Deus, não. Não existe improvisação quando a gente fala de segurança e quando a gente fala de segurança de criança, então piorou. Então, se você sabe que você vai transportar uma criança, ou você se prepara, ou você não transporta. E nos transportes coletivos, ônibus, táxi, no transporte escolar, a gente sabe que nos coletivos não tem cinto de segurança. Como é que isso fica, hein? Pois é. Isso é um assunto espinhoso para nós que trabalhamos com segurança viária e eu acredito que para vocês que estão aqui falando todo dia sobre segurança no trânsito é também tão dolorido quanto para nós. A resolução, Daniela, que obriga nós, motoristas, que transportamos nossas crianças nos equipamentos de proteção, isenta todos esses transportes que você citou aí e também os carros alugados. Então, quer dizer, se eu saio daqui de São Paulo e vou passar minhas férias em Fortaleza e vou alugar um carro lá e eu tenho 2 filhos pequenos, eu não vou ser multada se eu tiver sem cinto, sem cadeirinha. Então, realmente é um cuidado, uma responsabilidade dos adultos, exatamente, dos adultos que estão transportando os filhos. Se meu filho usasse o transporte escolar hoje para ir à escola e não tivesse idade para ser transportado só pelo cinto de segurança, eu compraria uma cadeirinha e deixaria na van. Por quê? Porque a responsabilidade é minha. A resolução não obriga, mas eu sei do perigo, eu sei do risco que ele corre se essa van sofrer um acidente. Então, conversa com o responsável pela van e deixa a cadeirinha lá. Então, nas vans escolares, nos ônibus, nos carros alugados ou nos táxis, leve o seu equipamento de proteção. Bom, para encerrar, como é que fica o transporte das crianças nas motocicletas, hein? A lei realmente só diz o seguinte, que as crianças só podem ser transportadas que tiverem mais de 7 anos. Só que, o que a gente espera é que essa criança com 7 anos alcance a pedaleira da moto.
Por quê? Porque é a pedaleira da moto que dá a você a segurança ou o equilíbrio suficiente para você ficar ali atrás na garupa. Então, é importante que essa criança, se ela não alcançar a pedaleira, ela não seja transportada na moto. Agora, não é só o equilíbrio, Daniela, é importante falar do capacete. O capacete só protege se ele estiver justo na cabeça, firme na cabeça. Então, o capacete que é meu não serve na sua cabeça. Então, você imagina que um capacete de adulto não sirva na cabeça de uma criança. Tem de criança? Tem de criança, de vários tamanhos, inclusive. Então, se você precisa transportar essa criança na moto diariamente, ou que você faça uma viagem, leve essa criança para comprar um capacete, experimente o capacete. Então, a gente espera aí que, se tiver a possibilidade de nunca transportar essa criança na moto, era o ideal. Era o ideal. Vamos usar o transporte coletivo nesse caso. Muito bem, até mais. Até mais. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.